Olha só, gente, acontece neste momento em Brasília uma reunião comandada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com todos os líderes da casa. Eles buscam um acordo sobre como e quando será a votação da PEC do voto impresso no plenário. Após ter sido derrotada na comissão especial, a matéria ainda pode ser analisada pelos 513 deputados. Durante a manhã de hoje, durante uma entrevista concedida à Rádio Brado da Bahia, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que a proposta do voto impresso deve ser derrotada em plenário se não acontecer uma negociação na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir. Se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo, né? Então o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. Deixo bem claro que 3 outros momentos na história nós aprovamos o voto impresso aqui em Brasília. E a última questão foi em 2017, comigo, e foi quase unanimidade. Aprovamos. Depois o Supremo, sempre o Supremo, né, disse que era inconstitucional. Quer dizer, realmente não tem cabimento isso que o Supremo fez. Agora, deixar bem claro, quando você fala em Aperibé, é Rio de Janeiro, uma pequena cidade aqui do Rio de Janeiro. Quem disse que o pessoal invadiu lá e pode ter adulterado, né, alterado o placar de votação, foi o próprio TSE, não sei o que disse. Não foi ninguém que descobriu. O próprio TSE, o diretor de informática, assinou embaixo, disse que isso aconteceu. Agora, como você bem lembrou a questão daquela live, né, o Pingo nos Is, foi na última quinta-feira, o próprio TSE diz que um hacker ficou de abril a novembro de 2018 andando lá por dentro, né, dos computadores do TSE, inclusive tendo acesso ao código-fonte. Agora, que fique bem claro na população, não é o hacker que resolveu passear por lá, olha, não tenho o que fazer, eu vou ficar passeando por ele. Isso daí, com toda certeza, não tenho prova, né, mas com toda certeza, é um hack contratado com pessoas com dinheiro para ficar se movimentando, fazendo alterações dentro do TSE. Muito bem, tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar a nossa análise sobre a aprovação ou não desse voto impresso na Câmara dos Deputados. Eu quero começar pelo Serrão e pedindo para você uma análise, Serrão, de um fato que está previsto para amanhã, que eu quero ouvir a sua opinião, se é uma coincidência ou uma demonstração de força, uma tentativa de demonstração de força. Amanhã o presidente Jair Bolsonaro vai receber alguns tanques de guerra na porta do Palácio do Planalto para que ele venha participar de uma cerimônia. É um grande ato, um grande desfile aí que está programado. Coincidentemente, amanhã nós vamos ter votação na Câmara sobre o voto impresso. Eu quero saber de você, é coincidência ou não? Saudações, meus amigos e amados haters. Parte da imprensa esquerdista tupiniquim militante já está reclamando, dando gritaria, porque amanhã vai ter esse desfile militar que pode coincidir com a votação apressada pela Câmara dos Deputados para dar uma enterrada básica nessa PEC 135. Vou ser categórico em afirmar que esse desfile é mera coincidência. Nós não estamos, Bolsonaro não é o presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde se usa foguete e desfile militar para dar demonstração de força. Isso talvez lá na Coreia do Norte desse certo, mas aqui no Brasil nada tem a ver. Amanhã vai haver, sim, um evento militar que o presidente prestigia os militares e os militares prestigiam o presidente. Isso aí os políticos sabem muito bem. Isso aí o Poder Supremo entende muito bem. Tanto que eles aproveitam para quê? O tempo todo, sempre que podem, batem e tentam desmoralizar os militares. Mas isso não tem nada a ver com o que vai acontecer amanhã. O que acontece amanhã, o verdadeiro canhão que o presidente Bolsonaro tem hoje e conta com esse canhão é o povo. A maioria do povo brasileiro está amplamente a favor da aprovação do voto impresso pela urna eletrônica para que seja conferido, recontado 100% na própria sessão eleitoral, como foi muito bem proposto pelo relatório do deputado Felipe Barros, melhorando a PEC 135 elaborada pela deputada Bia Kicis e que a Câmara, na comissão especial, resolveu dar o golpe da rejeição.
inclusive com a trairagem de vários partidos que se diziam aliados do presidente. Alguns políticos do Novo que se diziam comprometidos com as mudanças institucionais. Mas parece que esse Novo já nasceu mais esclerosado do que poderia ser. Envelheceu muito antes do tempo e se desmoralizou completamente perante a maioria do povo brasileiro que quer mudança, que quer transparência eleitoral, que quer que tudo aconteça corretamente. Por isso que a gente recebeu até uma mensagem, sempre, meus queridos internautas do Conde Renan Calheiros, o senhor Feudal das Alagoas, nos mandaram uma mensagem assim muito bacana que eu faço questão de fazer aqui as indagações. Quem seria a fadinha do dente fantasiada de investigador que aconselhou o Zanini, lá do TSE, a apagar todos os rastros da invasão do sistema de votação eletrônica do TSE? Seria a mesma fadinha do dente que aconselhou o Fux a devolver os celulares dos advogados no Tribunal Regional da Primeira Região? Ou seria a mesma fadinha do dente que aconselhou o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, a requerer a inviolabilidade dos celulares desses advogados? Seria a fadinha do dente realizadora dos desejos do TSE? Sei não, hein? Essa fadinha do dente que os internautas do Renan estão me perguntando aqui, essa fadinha não é mole, não. Olha, gente, essa informação sobre esse desfile de amanhã será um comboio de veículos blindados, incluindo tanques de guerra e lança-mísseis, que percorrerá a esplanada inteira dos ministérios e estacionará bem em frente ao Palácio do Planalto. Lá, esse comandante do comboio desembarcará para protagonizar uma cerimônia de entrega, uma espécie de cerimônia de entrega ao presidente Jair Bolsonaro do convite para que ele possa vir a participar e presenciar o maior treinamento militar da Marinha no Planalto Central. Eu quero saber do nosso Rodrigo Constantino. Consta, num momento em que a gente está tentando diminuir os ânimos, como é que você vê o simbolismo desse ato? Bom, Paulo, a primeira pergunta é se isso já estava marcado e quando, né? Porque a eleição do voto impresso é que foi apressada aí, né? Então, pode ser uma simples coincidência, mas a narrativa de quem enxerga ameaça fascista, golpista e tem ojeriza de militares, né, que normalmente não condiz com a opinião da população brasileira, né, aí eles enxergam, obviamente, golpismo em tudo. Então, o Serrão mencionou o Novo que nasceu velho, tem uma deputada ou vereadora, não sei, não lembro direito, do Novo, que comparou isso, né, sem essa resposta, se já estava marcado antes. Parece que é algo que acontece com uma certa frequência há muitos anos. A novidade vai ser irem ao presidente, é a única novidade, mas enfim, comparou a Coreia do Norte. Deixa eu lembrar aqui que outras analogias nos remetem mais a regimes totalitários, como a Coreia do Norte. Por exemplo, ativismo judicial, por exemplo, eleições opacas, que nenhum país sério e desenvolvido do mundo adota, né, e que esse próprio sistema está lutando da forma que vimos para impedir mudanças. Inclusive, o presidente lembrou que em 3 ocasiões a Câmara, o Legislativo, o Congresso, aprovou mudanças, mas o STF derrubou, inclusive a última, recente, foi o projeto do próprio deputado Jair Bolsonaro, que venceu com mais de 400 votos a apenas 7 contrários. Então, esse ativismo é que é suspeito. Mas calma, porque o presidente externou que as urnas invioláveis, segundo o seu presidente do TSE, Barroso, foram violadas, né? E isso pegou muito mal para o TSE, que dissemina fake news. O que faz o TSE, então, para melhorar a imagem de um produto tão ruim que metade da população, segundo pesquisas, desconfia? Chama o grande publicitário Nizam Guanais, aquele que pagava consultoria de Zé Dirceu, e que também era defensor ali do João de Deus. Talvez seja esse o elo, né? Porque o João de Deus era muito elogiado pelo iluministro. Então, Nizam Guanais agora vai dar uma boa embalada no produto. Olha, é uma palhaçada, né, Paulo? Eu acho que a gente tem que parar de se preocupar com tanques nas ruas, que pessoas decentes não costumam se preocupar, não, porque não corre nenhum risco o Brasil de virar uma ditadura por conta disso. Agora, a ditadura togada, sim, essa tem muito risco, né? Eu quero lembrar aqui o que o nosso colega Leandro Narlock já alertou uma vez. Curioso como rejeitamos, com toda razão, a intervenção militar, que, à exceção de alguns bolsonaristas que clamam
por isso, vendo a escalada de abuso de poder vindo do sistema, né? Não tem ninguém, de fato, cogitando a sério, mas toleramos a intervenção judicial. Se o sujeito tira a farda e veste uma toga mágica, a turma passa a aceitar as decisões arbitrárias que atropelam os limites constitucionais. Então, de novo, né, o que remete mais a um regime de exceção, policialesco, uma cerimônia militar com a presença do presidente, algo que acontece há algum tempo, né? Ainda mais um presidente militar, né? Ou seria o ativismo judicial de quem fez de tudo para barrar essa PEC no Congresso, que vendeu como inviolável um produto que se mostrou violado, não só violável, como violado, e fez de tudo para abafar, inclusive, o caso, e apareceu até ali os tais logs, né, os rastros, acabaram sumindo, desapareceram. Então, está na hora da gente parar de dourar a pílula e encarar a realidade como ela é. Muito bem, minha querida Bruna Torlai, tentando jogar um tempero no nosso papo aqui na nossa discussão, é uma cerimônia militar, mas não é uma cerimônia qualquer, em momento descontraído e leve da nossa República, né? Os poderes estão aí em constante conflito. Qual que é a representatividade de um tanque de guerra em frente ao Palácio do Planalto? Seria bom, né, que a gente tivesse, assim, em algum momento, um conflito positivo que levasse a soluções, assim, construtivas, né? São conflitos destrutivos que a gente observa hoje. Eu realmente não vejo nada de especial nessa cerimônia, a não ser a extrema astúcia por parte do grande partido de oposição que está ativo hoje no Brasil, que é parte da imprensa, em manejar o consenso, em manipular o consenso. A arte da política é a manipulação do consenso, né? Então, talvez, enquanto que todos aqueles em torno do Bolsonaro, os militares, nem tenham imaginado que o pessoal pudesse explorar essa suposta relação aí entre um desfile de novos equipamentos e essa votação no Congresso. Por outro lado, aqueles que realmente têm habilidade política, que são todos aqueles jornalistas infiltrados, que são militantes disfarçados de jornalistas infiltrados na imprensa, eles muito inteligentemente exploram o imaginário da população de identificar, né, canhão, golpe, e jogam essa narrativa de maneira maliciosa para fazer a cortina de fumaça, como o Constantino falou muito bem, que, na verdade, quem está dando golpe, que exerce ditadura hoje são justamente os juízes, aqueles que deveriam julgar o que acontece, né? São eles que promovem essa instabilidade. Então, é muito curioso você achar que um desfile de armas de um exército completamente sucateado, que eu até costumo falar, né? Nosso exército são generais que se habituaram ao trabalho burocrático, se habituaram a tapar buraco de estrada. É lamentável a situação do nosso exército, é penível, né? Você tem generais que são bem formados, mas não tem infraestrutura para trabalhar, você tem pouco orçamento, então chega a ser uma piada você dizer que o nosso exército seja exatamente uma ameaça para a democracia brasileira. Quem realmente ameaça a democracia brasileira é quem tem poder. E quem tem poder hoje são aqueles que estão manejando os atores corretos para manipular o consenso da opinião pública e conseguir dar um golpe, talvez através das eleições. E, como já deixou dito o José Dirceu, né? Se não for por meio das eleições, vai ser por um outro meio. Então, na verdade, o que tem aí é simplesmente manipulação do imaginário. Serrão pedindo a palavra. Poderia ser muito mais grave, né? Se a manifestação militar de amanhã contasse com o famoso jipe, o cabo e o soldado. Aí ia ter gente infartando, tendo dor de barriga. Mas vamos falar sério, muito sério. O Congresso Nacional, ele não tem o direito nem a legitimidade de privar a nação brasileira de um debate realmente sério, profundo, sobre essa questão do voto impresso, auditável ou para recontagem. Até o momento, a maioria dos opositores a essa questão não fizeram uma manifestação séria. Eles seguem com a retórica vagabunda, sem sequer ter entendido como funciona a proposta. O caso muito citado nas redes sociais da deputada Tabata Amaral é deplorável. A moça chega a dizer que o voto vai ser levado para casa.
Pelo amor de Deus, minha filha, onde é que você viu isso? Onde é que você leu isso? Você, jovem parlamentar, não tem o direito de passar tamanha desinformação. Então, a Câmara, ela tinha que debater, ela tem todo o tempo, temos aí 2 meses, pelo menos, até outubro, para que esse assunto fosse debatido com total seriedade. Mas o que a gente está vendo, antevendo, é a possibilidade desse golpe parlamentar. O presidente Arthur Lira colocou a questão para debate. Hoje, na reunião com os líderes, a maioria dos líderes partidários, são 33 partidos, não querem essa discussão do aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro, que comprovadamente não é seguro, comprovadamente não é transparente. E é isso que a sociedade brasileira quer. Ninguém está falando que tem fraude. O que a gente quer é ter a garantia de que o sistema tenha o máximo de confiabilidade. E esse voto impresso, com recontagem na própria sessão eleitoral, sem andar para lá e para cá a urna, daria muita confiabilidade e seriedade a esse processo. Não seria complicado, isso aí, cada sessão tem mais ou menos 300 votos, no máximo, e isso seria apurado rapidamente, no máximo em 1, 2 horas isso estaria resolvido, você teria o resultado comparativo entre o boletim da urna eletrônica e a apuração física, que pode ser feita até com contagem QR Code visual pelos mesários, para a gente comparar se A bateu com B, eleição limpa. Então, é inaceitável que a gente não tenha parlamentares combinando com a vontade do povo. Isso é muito ruim, isso sim é um golpe institucional gravíssimo. Constantino pedindo a palavra, em seguida a Bruna Torlai. Não, e além disso, bom, dessa vez vale lembrar que o voto é nominal, então esses deputados vão ter um dilema ali, né? Porque muitos têm rabo preso, como disse o próprio presidente, né? E o Barroso teria feito, como é que o presidente colocou a palavra? Bom, uma espécie de chantagem, né? Ele não usou essa palavra, mas assustou, né? Assustou os deputados que têm rabo preso e foro privilegiado. É uma combinação explosiva, né? Agora, eles vão ter que deixar o rastro perante o povo. E o povo quer mais transparência, quer materialidade e tudo mais. Veja que pessoas tidas como moderadas, pela imprensa que eu digo, né, que são todos eles esquerdistas disfarçados de moderados, eles estão festejando que isso deve ser logo enterrado. E aí um deles virou e chamou essa proposta indecente do voto impresso. Eu pergunto, né? Era indecente quando o PDT que defendia? Era indecente quando o PSDB que defendia isso? Era indecente quando o Novo falava que isso era a coisa mais natural do mundo, evoluir para esse sistema? Então, o que eu quero chamar a atenção é que toda essa postura, não só do Supremo, do TSE, né, com seu ativismo, com a sua campanha de fake news em relação a esse assunto e com essa suposta intimidação a parlamentares, não só deles, mas dos próprios políticos e de jornalistas. Jornalistas que até ontem tratavam isso com normalidade, de repente virou golpe. Golpe. Criticar o sistema atual que temos, em conjunto só com um botão em Bangladesh, virou ataque às urnas eletrônicas e às eleições. Essa é a narrativa. Narrativa da imprensa tradicional, de veículos aí que estão há décadas formando ou deformando opinião no país, né? Então, isso não parece muito suspeito? Então eu quero só lembrar, né, que o prognóstico não é dos melhores, pelo que dizem os próprios envolvidos, deputado Felipe Barros, deputada Bia Kicis, presidente Bolsonaro, mas a população vai estar atenta e anotando os nomes um a um dos que votarem pela opacidade, os que votarem pelo modelo atual, que só Bangladesh e Butão possuem e que não há nenhuma garantia de que em quem a gente votou foi quem recebeu o nosso voto. E olha, trazendo uma informação aqui, a última pesquisa do Data Poder 360 realizada sobre o questionamento em relação ao voto impresso traz os dados para a gente que a proposta do voto impresso é apoiada por 46% da população brasileira. 40% são contrários e 14% não sabem responder. Bruna.
É curioso a gente analisar as respostas que o TSE tem difundido. Durante aquela live que o presidente fez, na verdade, aquela entrevista ao Pingos nos Is, o TSE foi respondendo em tempo real, né, a todas as críticas que o presidente fez ao sistema. E uma das coisas que foram difundidas pelo próprio TSE seria que outros países também teriam um sistema parecido com o brasileiro, e citaram até a França no meio do caminho. O problema é que na França o negócio é impresso, voto é impresso. A população, ela desconfia de urna. E, inclusive, o sistema é o seguinte: você passa na mesa, você é obrigado a pegar a cédula com o nome de mais candidatos para que o mesário não saiba em quem você vai votar, e na hora você escolhe qual você vai colocar no voto e descarta os outros. Então, se você analisa, de fato, todos os sistemas eleitorais de países com ambiente democrático, independente do nome do seu regime, do seu sistema, você percebe que todos eles têm uma preocupação muito grande em poder verificar realmente como que aconteceu o voto, porque é o único referente, é o único elemento que liga o eleitor ao exercício do poder, é o voto, né? E, assim, até isso no Brasil quer se extrair do povo. Então o povo não pode nem saber exatamente para onde foi seu voto. É um desrespeito absurdo o que está acontecendo. E quando a gente vê ministros do Supremo Tribunal Federal agindo dessa maneira contra a população, é um tipo de grosseria que, assim, me choca ver jornalista falando que o problema é desfile militar, né? É um negócio assim, é subestimar a inteligência das pessoas num grau, é supor que ninguém tem consciência, é esmagar a liberdade política, né? Então, na verdade, o que me choca nessa situação e o que eu acho que dela resta aprendizado é observar o seguinte: parece que o PT não quer perder as urnas manipuláveis, as urnas fraudáveis. Assim, é a única coisa que eu consigo pensar. Realmente, o PT não quer perder as urnas, porque ano que vem eles estão decididos em criar um problema para o Brasil. Só pode ser, porque não é possível intervir esse ponto. Serrão. O nosso modelo de urna eletrônica, ele é um avanço. A votação eletrônica brasileira é um enorme avanço institucional. Só que isso não é algo absoluto. Tudo pode ser melhorado e precisa ser melhorado. Tanto que esse voto impresso com recontagem 100% na sessão eleitoral vai tirar completamente a dúvida sobre qualquer resultado eleitoral. Então, isso sim é a necessidade brasileira, essa é a demanda popular. O presidente Bolsonaro colocou esse debate, a sociedade brasileira comprou a ideia e agora não é justo, não é legítimo que os parlamentares, que são eleitos pelo povo, joguem exatamente contra a vontade popular. Pior ainda é quando nós temos um poder supremo, não confunda poder supremo com Supremo Tribunal Federal. O poder supremo está acima de todos e abaixo dos donos do poder no Brasil. Esse poder supremo que tem elementos togados, que tem grandes empreiteiras, que tem alguns banqueiros jogando desse time junto, também tem as maiores bancas de advocacia interessadas em resultados judiciais no Brasil. Esse poder não quer mudança e isso é inaceitável. A população brasileira não tolera esse tipo de postura. A gente já se acostumou a lutar pela segurança do direito no país. E isso é algo irreversível. Então, o Brasil tem que mudar, o nosso modelo eleitoral tem que ser o mais transparente possível. Se por acaso essa PEC não passar agora, ela passará depois. Mas o ideal é que ano que vem possamos voltar dentro dessa margem máxima de honestidade.